Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6, 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Senhor amado, colocamos mais essa oportunidade nas Tuas mãos. Como Te somos gratos, porque Tu tens falado ao nosso coração. Como Tu tens trazido a Tua palavra viva. E nós queremos recebê-la com alegria, com corações dispostos, preparados por Ti mesmo, para que essa palavra venha frutificar. Por isso, Senhor, nós rogamos, se conosco agora, sopra sobre a Tua palavra viva, de modo que ela seja viva nos nossos corações, que ela possa separar o que é da alma e o que é do espírito, que ela possa deixar claro aquilo que é Teu e aquilo que é nosso, e que ela venha, Senhor, nos revelar, ó Pai, a pessoa do Teu Filho. Que o Teu Filho seja manifestado e que nós possamos, fascinados por Ele, adorá-lo. É o que nós Te pedimos para esses momentos, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Nós temos compartilhado sobre o tema que nos traz aqui, que é Cristo formado em vós. Até Cristo ser formado em vós. E na quinta-feira, na parte que me cabe, nós tratamos de algumas coisas que são fundamentais no entendimento do que é ser Cristo formado em nós. Nós falamos aqui, irmãos, a respeito do testemunho do próprio Deus, de que a única coisa que lhe satisfaz é o seu Filho. A única coisa que satisfaz ao coração de Deus é o Senhor Jesus. Essa satisfação foi expressa na ocasião do batismo do Senhor Jesus, quando a voz do céu veio e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho satisfação, prazer. E essa voz veio novamente, 3 anos depois, no Monte da Transfiguração, quando Deus disse novamente: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi.
Nós vemos lá em Apocalipse 5, quando João é levado até o trono de Deus e lhe é dado ver o momento da ascensão do Senhor. Nós vemos que, mais uma vez, só o Senhor Jesus pode satisfazer o Pai. Aquele livro estava nas mãos do Pai. E o anjo perguntava: quem é digno de tomar o livro e abrir os selos? Ninguém foi achado digno. Ninguém. E João chorava muito porque ninguém foi achado digno. Mas então o anjo diz a João: não chores. O leão da tribo de Judá venceu. E então nós vemos o cordeiro como tendo sido morto, que surge naquela cena. E ele toma o livro, recebe a herança do universo. Só ele é digno. Só ele satisfaz o coração do Pai. Por isso, porque Cristo, o Senhor Jesus Cristo, encarnado, feito homem, Ele é a plena satisfação de Deus em relação a toda a humanidade. Por causa disso, é que o Espírito Santo, Ele, a partir da nossa conversão, Ele começa uma obra em nós, de formar Cristo. E nós falamos que essa obra, ela não é uma reforma, ela não é um conserto de algumas partes erradas, de algumas coisas do passado que eu fiz, de alguns costumes errados que eu tenho, e agora então eu me tornei um cristão, e eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a frequentar os cultos, as reuniões, eu vou conviver com pessoas, e eu vou corrigir os meus hábitos ruins, eu vou aprender coisas boas. Não, irmãos. O processo pelo qual Cristo é formado em nós é interior. Uma vida nos foi dada. Nós nascemos de novo. O novo nascimento significa que nós recebemos uma vida que nós não tínhamos. A vida cristã é uma vida impossível de ser vivida. Ela só se torna possível para nós porque nós recebemos a vida cristã em nós, a vida de Cristo pelo Espírito Santo. Então, só Cristo satisfaz o coração do Pai. Cristo é a medida de Deus. Ele espera ver Cristo. E Ele nos dá o Espírito Santo para que Cristo seja formado em nós. Portanto, todas as circunstâncias da nossa vida, todos os eventos, as pessoas com quem nós nos envolvemos, o lugar onde nós moramos, o nosso trabalho, a nossa escola, tudo o que nos cerca, irmãos, é arranjado, é divinamente organizado pelo Espírito Santo, de forma que através dessas circunstâncias e das situações que nós enfrentamos cada dia, Cristo seja formado em nós. Esse é o objetivo de Deus. Isso é uma revolução. Isso não é uma evolução. Não é uma melhora do que nós somos. É uma transformação completa. É uma nova vida que vive em nós e que agora quer crescer em nós. Isso nós vimos ontem. Tendo em vista que o Espírito Santo tem esse objetivo, formar Cristo em nós, tendo em vista que sempre o Espírito Santo vai fazer isso. Muitos acham que o Espírito Santo é fonte de poder. De fato, há poder no Espírito Santo. Mas se nós queremos poder, o Espírito Santo vai nos mostrar Cristo. E o poder de Deus se manifesta através da expressão de Cristo em nós. Esse é o poder de Deus.
O Espírito Santo, ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo, ele tem um propósito resoluto. Ele nos revela Cristo. Ele nos lembra as palavras de Cristo. Ele nos abre as Escrituras para que nós percebamos que todo o tema das Escrituras, de início ao fim, é Cristo. Às vezes é difícil entender como Cristo está em certos lugares das Escrituras. O Espírito Santo, irmãos, como ele tem esse objetivo de revelar Cristo, lembrar Cristo, colocar Cristo diante dos nossos olhos, mostrar que Cristo é a satisfação de Deus. Como esse é o objetivo do Espírito Santo, se torna necessário que nós conheçamos o nosso Senhor. Se torna necessário que primeiro nós tenhamos um conhecimento objetivo, que nós vejamos que tipo de pessoa é essa, que é o Senhor Jesus. Nosso irmão Romeu estava falando, usou o termo, a tradução de um termo inventado pelo irmão Sparks, que é um irmão que inventou várias palavras em inglês para expressar as glórias de Cristo. O irmão usou a palavra outralidade. Eu já usei em outros lugares a palavra outrosidade, eu não sei. Não existe, esse termo não existe, nenhum nem outro. Mas esse termo serve para nós nos darmos conta que Cristo é outro, diferente de nós. E nós temos o costume de, ao nascermos de novo, ao recebermos a vida de Cristo pelo Espírito Santo, pensarmos que a vida de Cristo se manifesta nas mesmas linhas que a nossa vida. Nós não percebemos que Cristo é outra pessoa. Com a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, uma nova humanidade foi inaugurada. Nós ouvimos o apóstolo Paulo falar de Cristo como o segundo homem. O primeiro falhou e caiu. Ele é o segundo homem. Ele é o último Adão. Ele é de outra espécie. É uma vida de outra natureza que nós recebemos. E agora nós precisamos entender como é que essa vida opera. E a maneira de nós entendermos como essa vida opera é conhecer a pessoa do nosso Senhor nas Escrituras. Entendermos quem é Ele. Se nós entendermos quem Ele é, nós vamos ver o contraste conosco mesmo. Meus irmãos, como é importante que nós façamos essa oração ao lermos as Escrituras. Pedirmos que o Espírito Santo revele a Cristo para nós. E que fique claro o contraste entre a sua pessoa e a nossa pessoa. Porque esse é o caminho, é o começo do caminho do crescimento. Nós somos rápidos em identificar as áreas em que nós somos fracos, em que nós pecamos e falhamos. Nós queremos tratar com isso. É bom que façamos isso. Mas o caminho do crescimento é conhecer primeiro quem Ele é. Conhecendo quem Ele é, nós vamos chegar a uma estimativa adequada de nós mesmos. Por um lado, meus irmãos, isso vai nos mostrar a nossa feiura. Vai mostrar que nós somos muito piores do que nós pensamos. Mas por outro lado, vai mostrar quão belo Ele é, quão formoso, quão harmônico, quão maravilhoso, quão puro. O quanto Ele satisfaz ao Pai, e isso vai levar-nos a desejá-lo. E vai levar-nos a orar daquela forma que Paulo orou. Considero tudo como refúgio
para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo que ele quer ganhar a Cristo, mas ele já é convertido, ele já encontrou o Senhor na estrada de Damasco. Quando ele escreve ali as suas cartas, ele já tem muita experiência. Como ganhar a Cristo? Ele quer mais de Cristo. Mais e mais de Cristo. Meus irmãos, Cristo é tão maravilhoso, é tão superior, é tão amplo, que nós vamos gastar a eternidade para conhecê-lo, para admirá-lo. Nosso irmão falava aqui antes que os anjos o adoram, os anjos o assistem pela eternidade e assim vão continuar fazendo, porque a sua excelência é ilimitada. Que o Senhor possa, dia a dia, irmãos, nos ensinar a ser apreciadores da beleza do Senhor. Aqueles que sabem como apreciar as qualidades, as excelências dessa pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus. Que Ele possa abrir a sua palavra para que nós vejamos isso. Porque vendo assim, vendo o Senhor dessa forma, então nós vamos ingressar no caminho de que Ele seja formado em nós. Isso falamos na primeira sessão. E eu gostaria nessa nossa sessão de hoje de que nós olhássemos um pouco mais essa epístola aos Gálatas. Porque esse texto, esse versículo 4:19, até Cristo ser formado em vós, ele tem um contexto, que é justamente essa carta. Essa carta, irmãos, o irmão Claudimir já tratou um pouco disso na primeira mensagem. Eu gostaria de insistir um pouquinho nisso, nesse tema. Essa carta aos Gálatas é uma carta muito peculiar. O apóstolo Paulo escreve essa carta em grande angústia. É uma carta que se diferencia das demais cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, todas as cartas escritas a igrejas do apóstolo Paulo, elas têm um trecho no início, que é um trecho em que o apóstolo Paulo expressa a sua apreciação pelos irmãos, a sua gratidão a Deus por aqueles irmãos, né? Então, em Romanos, Paulo diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Então ele começa fazendo um reconhecimento da preciosidade do testemunho daqueles irmãos. Em 1 Coríntios, Paulo diz: sempre dou graças a Deus a vosso respeito. Ele começa logo nos primeiros versículos falando positivamente a respeito dos coríntios, e nós sabemos como 1 Coríntios é uma carta cheia de advertências e repreensões graves. Mas Paulo começa assim: sempre dou graças a Deus a vosso respeito. Em 2 Coríntios ele diz: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí em seguida segue: porque em tudo fostes enriquecidos. Efésios, ele diz assim: por isso, tendo ouvido a fé que há entre vós, e vai adiante, né? Colossenses, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. 1 Tessalonicenses, damos sempre graças a Deus por todos vós. 2 Tessalonicenses, irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus, no tocante a vós outros. Todas as cartas de Paulo, elas têm essa introdução carinhosa, de reconhecimento aos irmãos. Gálatas começa assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo é muito severo aqui, irmãos. Paulo chama eles 2 vezes de insensatos. Ó Gálatas insensatos!
Paulo expressa para eles o receio de ter trabalhado entre eles em vão. Esta é uma epístola, irmãos, que é escrita em angústia, em grande apreensão de coração. Algo muito sério está em perigo nas igrejas da Galácia. E por isso Paulo, ele não pode gastar tempo com outra coisa que não seja imediatamente registrar a sua angústia. No final dessa carta ele diz assim: veja com quão grandes letras vos escrevo. Os eruditos que conhecem o estilo da língua grega da Bíblia e das próprias epístolas de Paulo, eles falam que o estilo dessa epístola é rudimentar, é todo atrapalhado em termos dos tempos verbais, da construção das frases, pensamentos interrompidos. Paulo escreveu com a sua própria mão, muito rapidamente, desejoso de que rápido aquela carta estivesse na Galácia. Ele não usa um amanuense, ele não usa um redator que possa corrigir algumas coisas do seu grego, ditando a carta para esse redator, como ele costuma fazer nas suas outras cartas. Nós ouvimos da história dele na Galácia que talvez ele tenha sofrido alguma doença nos olhos. Ele diz que sofreu uma enfermidade na primeira vez que esteve lá, e que os gálatas pareciam dispostos a arrancar os próprios olhos, se fosse possível. Talvez Paulo estivesse com algum problema visual, e agora ele escreve com o próprio punho. Letras grandes, um idioma truncado. A situação é muito séria, porque algo central está em perigo. Há uma ameaça ao Evangelho. E por isso essa epístola, irmãos, ela deve ser tomada com muita consideração. Porque aqui o Espírito Santo quer nos alertar de algo muito sério. Paulo diz várias coisas. Ele fala de um outro evangelho, o qual não é outro. O que há na Galácia agora é uma perversão do evangelho. E Paulo diz: mas ainda que nós, Paulo se inclui, nós pregamos aí a vocês o evangelho de Jesus Cristo. Mas se nós voltarmos aí outra vez e pregarmos um evangelho diferente desse, então nós devemos ser malditos. Ele se inclui nisso. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. O versículo seguinte repete tudo. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, maldito. O que é esse evangelho? Paulo fala primeiro da origem. Ele já disse no versículo 1 do capítulo 1, que ele é apóstolo não da parte de homens, não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. E agora aqui, no versículo 11, ele fala que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, pode ser que Deus use homens, e de fato Deus usa muitos homens. Mas o mais importante é que Paulo aqui não reconhece o que ele recebeu da parte de homens. Paulo ouviu Estevão discursar. Paulo recebeu Ananias e ouviu dele. Mas o evangelho que Paulo recebeu
não é de Estevão nem de Ananias. É revelação de Jesus Cristo. Sim, Paulo foi ajudado por Estevão. Paulo certamente, o processo da sua conversão, ele certamente tem a ver com aquele incidente do apedrejamento de Estevão. Aquilo que ele ouviu, aquele discurso do Estevão, seguido do seu apedrejamento, da sua oração, do seu testemunho da visão que teve do Senhor de pé à destra de Deus. Certamente, isso deve ter colocado um cisco no olho de Paulo, que não o abandonou até a entrada de Damasco. Mas ele recebeu de Deus. E assim é conosco, irmãos. Nós reconhecemos que Deus tem seus instrumentos. Seja os seus ministros, seja os seus filhinhos, os irmãos, Deus tem os seus instrumentos. Mas nós temos que ver Cristo por trás dos instrumentos. Nunca os instrumentos são a fonte do que nós recebemos. É o próprio Senhor. Mesmo, irmãos, que hajam ministérios ungidos, e que bênção quando há ministérios ungidos, nós temos que pôr os nossos olhos em Cristo. Em Apocalipse 2, versículo 3, nós temos aquela carta à igreja de Éfeso. 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Meus irmãos, todo instrumento de Deus, ele tem que ser posto à prova sempre. Por mais que seja alguém abençoado, ungido, ele tem que ser posto à prova. Cristo está sendo testificado, Cristo está sendo recebido. Esse é o teste. A igreja da Galácia, de alguma forma, deixou de aplicar esse teste e recebeu mestres e ensinos que não negavam diretamente a pessoa do Senhor, mas acrescentavam algo a Ele. Algo mais. A igreja precisa pôr à prova os apóstolos, os enviados, aqueles que ministram. A igreja deve ser forte e madura o suficiente, irmãos, para só receber o que é de Cristo. Meus irmãos, muitas vezes a igreja de Deus, os filhos de Deus, eles se sentam confortavelmente assistindo aquilo que acontece e entregam toda a responsabilidade espiritual da Assembleia para 2, 3, 4 pessoas. Meus irmãos, nesses casos, o inimigo tem muito mais facilidade para enganar uma Assembleia. Por isso que todo o corpo de Cristo, ele deve conhecer a Cristo, para que ele possa discernir a Cristo naqueles que vêm trazer alguma contribuição. Dentro da igreja e fora da igreja, com os da casa e com os de fora de casa, é preciso pôr à prova, para ver se são apóstolos, se são enviados de Jesus Cristo. E se falam dele, da parte dele, se testificam a ele. Em Atos 20,
No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós temos um outro episódio que Paulo fala em Mileto aos presbíteros de Éfeso. Atos 20, 29 a 32. Eu sei, diz o apóstolo Paulo, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. A chave para entender a perversão aqui é que eles arrastam os discípulos atrás deles próprios. São ministros cuja ênfase, cujo ponto focal da sua mensagem não é Cristo e Ele crucificado, mas a si mesmos. E nós sabemos que ali na Galácia era assim. Esses irmãos judaizantes traziam um ensino, cujo objetivo era que aqueles irmãos da Galácia se identificassem com eles e com as suas práticas, e não mais com o Evangelho de Jesus Cristo pregado por Paulo. Então, o Evangelho aqui mencionado por Paulo não é segundo o homem, porque não é recebido de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Além disso, o que mais Paulo vai falando a respeito disso? Com a intenção de sacudir esses Gálatas. Paulo tem que apelar para o seu testemunho pessoal. Essa carta é uma carta muito pessoal. E nós, como já foi falado aqui, às vezes até pensamos, puxa vida, o Paulo está se gloriando, ele só fala de si mesmo, ele só fala da sua experiência, ele conta do Pedro para contar vantagem. Ah, eu repreendi o Pedro, né? Irmãos, será que é isso? A gravidade da situação é tão grande, a ameaça ao Evangelho da graça de Jesus Cristo é tão grande, que Paulo tem que apelar ao último recurso, que é o seu testemunho pessoal. Ele tem que dizer: Cristo vive em mim, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Ele tem que expressar a verdade do Evangelho em termos da sua experiência espiritual, de uma forma escancarada. Como que para dizer, este é o Evangelho, eu sou testemunha dele, eu o experimentei, eu vivo, Cristo vive em mim. E ao final ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque até no meu corpo eu trago as marcas de Jesus. Por isso essa carta é muito pessoal. O argumento que Paulo tem que usar é a sua própria experiência. Isso é como alguém dizer para nós assim: mas como tu sabes que tu és salvo? Né? Não adianta apresentar um certificado de batismo, né, irmãos? Não, eu sei que eu sou salvo. Né? Eu sei que eu recebi a vida eterna. Eu sei que eu fui salvo e sou eternamente salvo. E isso é uma certeza que eu recebi pela fé. É uma certeza inabalável. Paulo
trata a sua experiência espiritual dessa forma ao lidar com os Gálatas. Ele tem que ser muito veemente. Me admira que tão rápido estáis passando daquele que vos chamou para outro evangelho. Gálatas insensatos. O evangelho não é algo exterior. Versículo 15, do capítulo 1, quando porém ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. O evangelho, irmãos, é algo interior. Como já falamos na outra sessão, é muito fácil entender que eu recebi uma revelação foi dada a mim ou para mim. Mas aqui nós vemos que essa revelação que Paulo recebeu foi diferente, foi algo nele. É muito diferente nós recebermos revelação como um conteúdo de um livro que nós lemos, uma verdade que nos salta. Isso também é bom e tem o seu valor, irmãos. Mas é algo muito superior e que nós devemos buscar quando a revelação é em nós. Quando aquilo que foi revelado impacta a nossa vida, nos leva ao arrependimento, nos leva à agonia da oração, nos leva a clamar: Senhor, eu quero isso em mim, eu quero isso de verdade na minha vida. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. E mais adiante, no capítulo 2, versículo 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E, meus irmãos, parece que nós estamos chovendo no molhado, estamos repetindo isso, mas como isso é importante, como a gente deve se deter aqui. Esse é o evangelho. Cristo vive em mim. A vida de Cristo, o Filho de Deus, foi depositada no nosso interior pelo Espírito Santo. Nós precisamos experimentar essa vida. Meus irmãos, isso é que nem receber um presente maravilhoso, né? Compra um carro novo, 0 quilômetro, né? Aí põe na garagem. Aí deixa o dia passar, não usou o carro. Passa mais um dia, passa 2, 3, aí vem as pessoas e perguntam: não tem um carro novo? Tem, está na garagem. Meus irmãos, nós recebemos algo tão maravilhoso, nós precisamos aprender a viver por essa vida, a experimentar essa vida, deixar que essa vida saia de dentro, tome conta de nós, se manifeste. O Senhor falou que é uma fonte a jorrar pela vida eterna para a mulher samaritana. Ele falou em João 7, rios de água viva fluirão do seu interior. Meus irmãos, essa é a vida que Ele nos deu, uma vida abundante, uma vida gloriosa. Nós precisamos aprender a viver por essa vida. É uma vida extraordinária, porque é a vida dEle. E que glória quando a igreja se encher de vidas assim, que os irmãos começam a influenciar os outros irmãos e Cristo começa a ser expressado, não apenas individualmente, mas corporativamente. Que beleza! A glória da noiva. Esse é o propósito de Deus. Algo havia enfeitiçado os Gálatas. A nossa tradução, a tradução da atualizada, ela fala em fascinar. Fascínio, em certo sentido, está ligado a isso. O que é fascinar? É ficar assim, deslumbrado com alguma coisa, né? É uma espécie de feitiço mesmo, né? Porque aqui o sentido é negativo.
Antes, eles haviam contemplado Jesus Cristo exposto como crucificado. Eles haviam visto a maravilha da cruz. Eles haviam visto, meus irmãos, essas coisas maravilhosas que o nosso irmão compartilhou conosco agora a respeito da encarnação do nosso Senhor. A respeito da morte do nosso Senhor na cruz. Eles haviam contemplado isso. Isso deveria ser mais que suficiente. Isso deveria ocupá-los pelo resto das suas vidas. Mas alguma coisa se atravessou no caminho. Eles corriam bem. Paulo gosta da ilustração do atleta. Seguidamente ele fala de luta, ele fala de corrida no estádio. Paulo conhecia os costumes romanos, Paulo conhecia as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, conhecia o pugilato, as lutas greco-romanas, as competições atléticas no estádio. E ele seguidamente está ilustrando a vida cristã dessa forma. E aqui ele diz que os Gálatas deram uma boa largada e corriam bem. Talvez se fossem maratonistas, o tempo que eles estavam marcando era muito bom. De repente alguma coisa aconteceu. Algo se atravessou no caminho. E não foi algo um acidente que aconteceu. Não. Foi algo que os atraiu para fora da corrida. E Paulo pergunta: quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Meus irmãos, eu já falei isso antes, mas eu repito, o problema na Galácia era diferente do problema em Corinto. Quando a gente pensa em problemas na igreja, a primeira coisa que a gente lembra é a primeira epístola aos Coríntios. A gente vai ler ali, é só problema. Né? Problema do início ao fim. Até com a espiritualidade eles têm problemas. As reuniões viraram uma bagunça, a ceia do Senhor é um escândalo. Fora as questões morais. Mas aqui nós vemos um outro tipo de problema. Os Gálatas não tinham problemas morais. Os Gálatas queriam crescer. Eles queriam mais de Cristo. Eles queriam alcançar maturidade cristã. E esse desejo tão grande de vivenciar algo maior, algo superior, de ter uma experiência cristã mais sólida, de ter uma vida de igreja mais fundamentada na verdade, esse desejo sincero deles acabou levando eles além do Evangelho. Quando nós desejamos crescer, nós devemos atentar para isso, irmãos. O nosso crescimento precisa ser um crescimento em Cristo. Cristo precisa crescer. O seu caráter precisa crescer em nós. O Espírito Santo precisa estar mais claramente no controle, conduzindo as nossas mentes, a nossa vontade, nos levando a uma cooperação mais inteligente com o Senhor em cada momento. Esse é o verdadeiro crescimento. Mas apareceram ministros que disseram: sim, muito bem, vocês receberam a Cristo, mas agora, para vocês alcançarem a maturidade, para vocês alcançarem um nível superior, precisa algo mais. Olha só, tem todo o Antigo Testamento. Vocês vão desprezar todo o Antigo Testamento, revelação de Deus. Então, essa fé que vocês receberam em Cristo, agora vocês devem associar
a observância de dias, meses, festas. Vocês devem associar ao cuidado com alimentos, a circuncisão. E quando vocês fizerem isso, vocês vão ter a graça de Jesus Cristo mais todo o Antigo Testamento. E isso é maturidade. Vocês percebem o engano, irmãos? E eles passaram a trilhar esse caminho. E quando Paulo soube, ele ficou desesperado. Talvez hoje, irmãos, o nosso problema, o problema enfrentado pela igreja, não seja principalmente esse. Embora a gente esteja vendo por aí muito judaísmo entrando na igreja. Muita nomenclatura judaica. Muita coisa que vem de tradições judaicas. Temos que ter muito cuidado com isso. Essas coisas são úteis. Irmãos, nós não devemos desprezar o Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo disse: o mandamento é santo, justo e bom. A lei é boa. Mas Gálatas diz claramente qual é a função da lei. É um aio para nos conduzir a Cristo. A lei é maravilhosa porque ela nos revela o caráter santo de Deus. Ela nos mostra quem é Deus. Como Deus é santo. Como Deus é puro. E como nós precisamos de providências da parte dele para podermos nos achegar a ele. Esse é o lado bom da lei, que revela o caráter de Deus. Por isso, meu irmão, não deixe de ler o seu Antigo Testamento. Não deixe de ler o seu Pentateuco. Leia. Mas busque Cristo ali. Porque ali nós vamos ver que tudo já se cumpriu no Senhor. Os sacrifícios, o tabernáculo, o seu mobiliário, seus materiais, a história do povo judeu, tudo isso vai nos levar a conhecer mais profundamente o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, às vezes nós tomamos como coisa barata o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Vá ler o seu livro de Levítico. E leia ali de Levítico 1 a 8. Leia ali sobre 5 tipos de sacrifício. Todos eles falam de aspectos da obra redentora do Senhor Jesus. E como essa obra redentora satisfaz as nossas necessidades e as necessidades do Pai. Então o Antigo Testamento ele é maravilhoso, mas no seu devido lugar. A gente deve orar ao Espírito Santo e deve levar Cristo para as páginas do Antigo Testamento, e aí o Antigo Testamento vai ser uma bênção, vai ser algo maravilhoso, porque nós vamos conhecer mais ao nosso Senhor. Hoje em dia, talvez, a nossa experiência não seja do judaísmo, de influências do judaísmo, mas essa epístola nos fala de coisas que se interpõem entre nós e Cristo. Meus irmãos, pode ser que na nossa caminhada como igreja, nós estejamos desenvolvendo alguma tradição, algum costume, alguma prática de reunião. Pode ser que essa tradição seja uma boa tradição, mas também pode ser que essa tradição comece lentamente a assumir um tamanho, uma expressão, que daqui a pouco as pessoas estão nos conhecendo por causa dessa tradição e não por causa de Cristo. Ah, aqueles irmãos lá são os daquele tipo de coisa. Tradições. Pode ser, irmão, que nas nossas assembleias algum tipo de doutrina comece lentamente a se tornar algo muito forte. Pode ser que essa doutrina seja bíblica, correta,
mas ela começa a assumir uma proporção maior do que devia. E daqui a pouco, nós somos conhecidos por causa daquela doutrina e não mais por causa de Cristo. Ah, aqueles irmãos lá são os irmãos de tal coisa. Tradições, doutrinas, ministérios humanos. Pode ser, irmão, que daqui a pouco a influência de um ministério comece a ultrapassar aquela proporção. E nós começamos a nos tornar conhecidos, não mais por causa de Cristo, mas porque fulano de tal ensina no nosso meio, nos direciona nos nossos caminhos. Meus irmãos, é muito bom que nós tenhamos boas tradições. É muito bom que as nossas doutrinas sejam sólidas e da palavra. É muito bom que nós sejamos abençoados por ministérios. Mas se qualquer dessas coisas assume um tamanho fora da sua proporção adequada e Cristo passa a ser ocultado de alguma forma, nós estamos no caminho do erro. Paulo sabe muito bem qual é o resultado a longo prazo disso que está acontecendo na Galácia. É tão grave que ele diz: receio que o meu trabalho tenha sido em vão. Quando nós temos Cristo mais uma tradição, Cristo mais uma doutrina, Cristo mais um ministério, meus irmãos, nós estamos indo no caminho de Laodiceia. Daqui a pouco vai ser tradição mais Cristo, doutrina mais Cristo, ministério mais Cristo. E finalmente vai ser só tradição, doutrina e ministério. E tal como Laodiceia, Cristo tem que bater a porta, porque ele ficou de fora. Então essa epístola, irmãos, ela é um alerta para os nossos dias. É um alerta que deve constantemente estar no nosso coração. É um alerta para a igreja, para todos os membros do corpo de Cristo. Todos nós devemos cooperar, para que não se perca de vista o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da graça, da salvação, mediante a obra expiatória na cruz do Calvário. Da santificação, pela crucificação com Cristo e pela vida de Cristo em nós. Existem ao menos três, talvez hajam mais, caminhos de retorno que são sinalizados nessa epístola. E eu gostaria de rapidamente concluir apontando esses três caminhos. Nós teremos tempo à noite para talvez ver isso um pouco melhor. Mas Paulo propõe três caminhos. O primeiro caminho é a reafirmação da fé. E nós vemos isso em Gálatas 2:16, 19 e 20. Paulo diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo se repete, vocês percebem que a linguagem dessa epístola é uma linguagem truncada, é uma linguagem de alguém que está intensamente desejoso de fazer o seu encargo ser recebido. Aqui ele bate na questão da justificação, não é por obras da lei, é pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, muitas vezes nós consideramos que a justificação é um assunto da pregação do Evangelho para os não convertidos. Nós achamos que a justificação é uma coisa para aquelas pessoas
que estão no pecado, que estão debaixo do juízo de Deus, que ainda não vieram para o reino de Deus, que ainda não vieram para a salvação. Meus irmãos, a justificação, ela é uma disciplina, é uma necessidade diária, momentânea, momento após momento. Nós precisamos viver debaixo da realidade da expiação pelo sangue de Jesus. Nós sabemos bem que os judeus, eles começavam o dia com sacrifício e terminavam o dia com sacrifício. Dependendo do dia tinha mais sacrifícios. No sábado tinha mais sacrifícios. No primeiro dia do mês tinha mais sacrifícios. Nas festas e ocasiões especiais tinha muito mais sacrifícios. Mas pelo menos, se nós voltássemos lá e víssemos um dia deles, de manhã, começando o dia, sacrifício. Ao entardecer, terminando o dia, sacrifício. Meus irmãos, isso é um tipo de Cristo crucificado, sacrificado de uma vez para sempre, como diz a Epístola aos Hebreus, mas nós vivendo debaixo dessa justificação. Nós começando também o nosso dia. Irmãos, hoje nós não apresentamos sacrifício porque não é mais necessário. Já foi feito. Uma vez por todas já foi feito. Mas nós devemos começar o nosso dia lembrando: Senhor, eis um novo dia que Tu me dás. Obrigado pelo precioso sangue. Eu quero andar debaixo da justificação do Teu sangue. Eu sei que eu não tenho justiça alguma, Senhor, mas hoje eu quero andar na Tua presença por causa do precioso sangue que foi derramado por mim. Irmãos, isso é viver na justificação. Meus irmãos, quando é costumeiro para nós nos ajoelharmos no nosso quarto e pedirmos perdão pelos nossos pecados, isso deve ser uma disciplina constante do cristão. O Espírito Santo deseja tocar as nossas consciências para que nós estejamos constantemente sendo lavados pelo sangue, recebendo a purificação que há no sangue de Jesus. Quando nós temos essa justificação diante de nós, meus irmãos, isso nos dá paz, isso nos dá descanso. O inimigo não tem terreno para nos acusar. A nossa vida fica mais leve. Nós somos pecadores. E temos que apreciar o valor do sangue derramado do nosso Senhor Jesus. Viver na justificação. Não por obras da lei. Meu irmão, se tu fez algo errado, se tu pecou, seja um pecado insignificante, seja um pecado maior, não guarda isso, não fica tentando fazer coisas boas para compensar pelo que tu fez de mal. Não fica lá, depois que disse algo ofensivo para uma pessoa, aí fazendo sorrisinhos para ver se passa ou não. Não, irmãos, trata de frente com o pecado. Nós precisamos desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza ao altar de sacrifício, onde o nosso Senhor já foi crucificado por nós. E ali recebamos a purificação dos pecados, constantemente debaixo da justificação que há em Cristo Jesus. Como isso é importante, irmãos. Como é importante que nós tenhamos a consciência de que nada mais nós precisamos do que isso. Crer que Ele fez tudo. Nele nós temos, em Jesus Cristo justo, nós temos um advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Esse é o tamanho da propiciação que foi feita na cruz do Calvário. O segundo ponto, irmãos. Paulo fala mais adiante sobre filiação no capítulo 4. Capítulo 4, de 4 a 7. Paulo diz: vindo, porém, à plenitude do tempo,
Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. É o termo correto aqui. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O que é a filiação? O termo adoção de filhos, ele sempre pode trazer uma conotação equivocada aqui, irmãos. Porque adoção significa alguém que não é filho natural e foi trazido para uma família. Basta fazer um exame de sangue que se vê que não é da mesma espécie. A nossa relação com o Senhor, ela não é dessa natureza. O irmão Vine, quando ele analisa esse termo aqui, adoção de filhos, ele é muito claro em dizer que Deus não adota homens naturais para sua família. Deus os gera de novo, novo nascimento. No mundo greco-romano, um filho de família nobre, ele era criado, ele era ensinado por tutores, como Paulo diz aqui. Mas enquanto ele estava no seu crescimento, no seu período de ensino, ele era igual aos escravos da casa. Mas havia um momento em que aquele filho, ele era declarado um filho maduro. Ele era colocado ou enquadrado como filho, legalmente falando. Isso acontecia com filhos naturais, numa família romana. De modo que o pai poderia até mesmo se recusar a dar a filiação, caso ele achasse que aquele filho não estava preparado ou não iria honrar a família. A filiação, irmãos, segundo as Escrituras, ela nos é dada pelo Espírito do seu Filho, que foi enviado aos nossos corações. O Espírito Santo foi enviado para habitar em nós, de forma que nós nos tornássemos filhos maduros, filhos dignos de confiança, filhos preparados para Deus e para o seu propósito. Por isso que o Evangelho de Paulo, ele também fala dessa provisão. Não somente fomos justificados, mas recebemos esse espírito de filiação, pelo qual nós clamamos Abba, Pai, pelo qual nós nos tornamos conscientes e convictos da nossa filiação. Isso é algo maravilhoso. Viver esse processo para que Cristo seja formado em nós. A justificação pela fé e não pelas obras da lei. A filiação pelo Espírito, que nos dá essa consciência interior de que nós somos filhos do nosso papai, de que nós temos um relacionamento vivo com Ele. E finalmente, o Espírito Santo, o andar no Espírito, o viver no Espírito e andar nele também. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meus irmãos, aqui nós descobrimos algo que Paulo está falando também em Romanos, capítulo 8. Né? A carne tem os seus pendores, as suas inclinações. A carne tem uma mente, é o sentido original lá em Romanos 8. A mente da carne é inimizade contra Deus. Né? E aqui nós vemos que a carne tem cobiças, desejos intensos
E ela milita contra o Espírito. E o que significa isso, irmãos? Nós recebemos a vida de Cristo. O Espírito Santo de Deus trouxe essa vida ao nosso coração. Já percebemos essa luta? Já percebemos esse conflito? A consciência desse conflito indica o caminho do crescimento cristão. Quando o Espírito Santo em nós começa a manifestar a vida de Cristo, nós vemos um conflito com a nossa carne, com a nossa velha natureza. Há uma guerra civil. Romanos 7 fala muito disso. Esse conflito, a princípio, parece algo ruim, irmãos. Mas, na verdade, ele é algo bom. Porque esse conflito indica que nós estamos na batalha. Nós estamos no caminho do crescimento. Por isso, se alguém pecar, confesse o seu pecado. Se o pecado envolveu a outro, faça a restituição. E em seguida, volte a caminhar com o Senhor. Há uma batalha. Andai no Espírito. Esse Espírito foi dado para que nós andemos com Ele e vivamos nele. Esse é o fruto, o caminho. O Espírito Santo, irmãos, ele tem funções. São 3 funções básicas: a intuição, a consciência e a comunhão. A consciência é aquela função básica que lá em Romanos 1, Paulo fala que naqueles que não conhecem a Deus, ela se manifesta acusando-se ou defendendo-se. A consciência equivale ao sentimento da nossa alma. Então a consciência é o sentimento do Espírito. Quando o crente peca, a consciência se manifesta. Ela reprova. E nós devemos ser sensíveis para perceber. Tal como Davi cortou o manto de Saul na caverna de Adulão e o seu coração bateu. Ele não atacou Saul, ele só cortou a orla do manto. O seu coração bateu. Como se algo dissesse: chegaste muito perto de fazer uma grande besteira. O coração dele bateu. Irmãos, isso é a nossa consciência. O sentimento do Espírito. A intuição. A intuição é aquele conhecimento direto do Espírito Santo, que não depende das nossas ideias e da nossa mente. A mente ajuda, porque quando a mente está cheia da palavra de Deus, o Espírito Santo vai poder usar a palavra para fazer a intuição funcionar. A intuição é a mente do Espírito. Se nós temos um depósito pequeno da palavra de Deus, vai ser difícil experimentar a intuição. Mas se a palavra de Deus habitar ricamente em nós, então a intuição se torna uma realidade na nossa experiência. E por fim, a comunhão do Espírito Santo é outra função. Ela equivale à vontade da nossa alma. A comunhão se refere ao desejo, à resolução. O Espírito, ele nos leva à presença do Senhor. E desse modo ele deseja contaminar a nossa vontade própria, para que ela seja direcionada somente ao Senhor. Meus irmãos, para concluir, a gente nota aqui em Gálatas 5 que a carne tem obras, mas o Espírito tem frutos. A carne gosta de fazer obras, e podem ser obras religiosas, obras cristãs e bíblicas. A carne se compraz em realizações próprias, em fazer, mas o Espírito, ele frutifica. Uma árvore, ela não fica exercendo a sua vontade para fazer sai um frutinho aqui, sai um frutinho aqui. Não é assim, irmãos.
né? O fruto vem. A gente passa e olha, está ali o frutinho, passam os dias, o frutinho já aumentou, daqui a pouco está pronto. O resultado da vida do Espírito em nós é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O que é isso? Nosso irmão Romeu já nos falou. A vida de Cristo. Isso é Cristo formado em nós. O fruto do Espírito. Por isso, irmãos, não sejamos impacientes. Não sejamos enganados para fazer coisas. Mas nos acheguemos ao Senhor. Vivamos uma vida na sua presença. Nos enchamos dele, para que o seu Espírito produza em nós aquele fruto que vai, enfim, formar Cristo em nós, manifestar Cristo em nós. Vamos orar, que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Pedimos que a tua palavra possa se enraizar profundamente nos nossos corações. Pai, que o teu Espírito possa tomar essa palavra, a tua palavra, e obter aquele fruto que tu desejas ver em cada um de nós aqui. O fruto do Espírito. A vida madura do Senhor Jesus, manifestada em cada um de nós, manifestada na tua casa, na igreja. Senhor, nós nos encomendamos às tuas mãos. Confiamos na tua graça para nos sustentar. Também queremos, desde já, agradecer pelos alimentos que vamos ingerir. Pedimos que tu os santifiques e que tu continues abençoando, Senhor, as nossas vidas nesse dia, na comunhão da tarde e nas próximas ministrações. Te agradecemos com alegria, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém.